Oi, bem amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Biomari e hoje o vídeo vai ser respondendo perguntas sobre faculdade de Ciências Biológicas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então se você não me segue, já corre para seguir, é @bio_mari_. E lá a gente tem uma troca maior, lá eu sempre pergunto sugestões de vídeo para vocês, então já corre lá para me seguir. Então bora lá pro vídeo. Então, uma introduçãozinha só para quem não sabe. Eu sou formada em Ciências Biológicas lá na Unesp de Rio Claro, interior de São Paulo. E eu fiz a modalidade integral, tem opção noturna também. E eu me formei em licenciatura e bacharelado. Essas duas modalidades, na época, eu ainda podia fazer os dois juntos e eu demorei 5 anos para eu me formar. Eu ingressei em 2014 e terminei em 2018. Então vamos para as perguntas. Pergunta número 1 de Lu_Becelo. Qual matéria você teve mais dificuldade? Tive mais dificuldade, pelo que eu me recordo aqui, numa matéria chamada Sistemática de Fanerógamas. Do quê? Que é dentro da botânica, classificação das plantas com sementes, ou seja, gimnospermas e angiosperma. E é muita decoreba e o professor, eu não me dava muito bem com a forma dele explicar. Quase peguei recuperação, mas não peguei, graças a Deus. Uma curiosidade, gente, eu sou bem nerd e eu não peguei nenhuma DP durante a minha graduação. Pergunta número 2, de Ruaguara. Tu já entrou na faculdade sabendo a carreira que queria ou descobriu ao longo dos estudos? Assim que eu entrei, eu não sabia qual carreira seguir. E a faculdade é boa para isso, gente, porque você consegue estagiar em vários lugares diferentes até você achar o lugar que mais se enquadra no seu perfil. Então foi isso que aconteceu comigo. Tenta fazer o máximo de coisas enquanto você está na graduação. Grupo de estudo de diversas áreas, porque a biologia, gente, ela é uma área bem ampla. Então eu fiz estágio em biologia celular, com microscópio e tudo mais. Depois eu fiz de comportamento animal com aves, que eu gostei bastante. Então tem a parte da educação também, tem geologia, tem plantas, botânica, então eu fui experimentando e vendo o que eu gostava. Próxima pergunta, Reginaldo Pereira 2579. Ciências biológicas é a mesma que biologia? Sim, gente, parece uma pergunta boba, né? Mas eu também tive essa dúvida quando eu fui prestar vestibular. Ciências biológicas é a mesma coisa que biologia. Anderson Tel Bio. Bacharel em Ciências Biológicas tem boas chances no mercado de trabalho? A biologia, mesmo ela sendo bem ampla, ela não é tão valorizada, né? Pelo menos no Brasil. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um grupo de 4 amigos que hoje a gente é muito amigo ainda. E desse grupo, só eu e mais 2, ou seja, 3 de 5, continuamos na área e 2 pessoas já saíram da área. Desses meus amigos, um hoje em dia é professor, tem eu, né? Que sou educadora ambiental e trabalho com manejo. E meu outro amigo, ele tá terminando o pós-doutorado dele, então ele seguiu para a área acadêmica, que também é uma opção. E agora explicando um pouquinho sobre as modalidades de bacharel e licenciatura, né? Basicamente, a modalidade de licenciatura vai lidar mais com educação. Então, vai te capacitar para dar aulas de ciências e biologia para o ensino fundamental 1, 2 e ensino médio também. Eu particularmente gostei muito dessa parte, eu achei que eu não ia gostar tanto, algumas pessoas têm um pouco de preconceito, mas é muito legal. Disciplinas de didática, política educacional, faz sua cabeça abrir assim, sabe? E tem estágio obrigatório também em escolas, então eu estagiei em umas 4 escolas estaduais lá de Rio Claro e foi uma experiência muito enriquecedora assim para mim, sabe? Eu gostei bastante. E a parte de bacharel é mais para você que não vai lidar com educação. Vai focar mais em pesquisa, em coisas que não sejam de educação. Próxima pergunta. Larissa Cavalcante V. Você fez alguma especialização na área de biologia? Não. Não fiz nenhuma especialização na área de biologia depois que eu me formei, né?
Eu só fiz estágios voluntários, mas existem vários tipos de especialização depois que você se forma. Eu já estava na área, já estava atuando, então eu fui aprendendo na prática mesmo, no dia a dia, e até hoje estou aprendendo, né? GBR Mercies. Você já foi no Interbio? Para quem não sabe, gente, Interbio são jogos universitários que reúne todas as faculdades, ou a maioria delas, de biologia, e é muito legal, é uma loucura, sim, eu já fui em uma edição só, foi em São Carlos, e é uma loucura, gente, mas é muito bom, vocês têm que aproveitar essa fase também. A gente vai lá, acampa, vê os jogos, tem várias festas, muito show. Conhece outras pessoas de outras faculdades, é bem legal. E indico muito. Julia.puraplanta. Quem gosta muito de bicho, é melhor fazer biologia ou veterinária? A biologia, ela não foca só em bicho, né? Existem muitas outras coisas que a gente estuda além de bichos. Os bichos mesmo, a gente tem desde o primeiro ano, né? Mas a gente começa com invertebrados, que são seres minúsculos. Depois a gente... É um ano inteiro, pelo menos na minha faculdade, de invertebrados. Depois é um ano inteiro de vertebrados. E é só no último semestre do segundo ano que a gente começa a ver os vertebrados, mamíferos, que vai numa ordem, né? Os últimos é aves e mamíferos. Então é lá no finzinho que a gente vê. E depois tem comportamento animal, tem as optativas, né? Que foca mais em animais, em bichos. E veterinária, eu não sei muito, né? Porque eu não fiz, mas é bem focado em bichos, né? Eu acho que é bem mais do que biologia. Mas tem aquele foco em saúde, né, do bicho. Então, eu acho que se você gosta muito de bicho e gosta de medicina, escolher medicina veterinária. Se você não gosta de, tipo, lidar com sangue, cirurgia, tipo, se interessa uma coisa mais ampla, assim, além dos bichos, mais, tipo, o ecossistema e a natureza, eu indico fazer ciências biológicas. Próxima pergunta de Beorce. É possível se formar tendo bastante dificuldade em matemática e química? Química a gente tem bastante, inorgânica 1 e 2, química orgânica 1 e 2, depois tem bioquímica, que é um demônio. Gente, que isso é um filme? Só, depois acaba. Quando você entrar na faculdade, eu sugiro que você estude bastante, se dedique, assim, não é nada impossível, é difícil, desafios que a gente precisa enfrentar, né? E de matemática, a gente tem matemática aplicada, cálculo 1 e cálculo 2. O que não dá é você não estudar. Isso é impossível, você terminar a faculdade de biologia sem estudar. Não tem como. Pergunta de Débora Carver. Como foi sua organização durante a graduação? Tinha um dia certo para estudar? Eu era bem organizada, viu? Me considero. Então, a cada aula eu anotava, tipo, prestava atenção, né? O máximo que dava. Eu fazia todas as tarefas de casa quando tinha. Uma dica legal que eu não fazia, tá? Mas eu sei que ajuda é de semestre, os professores dão tipo o conteúdo que eles vão abordar durante o semestre inteiro. E aí, antes de você ir pra aula, você dá uma lida e tipo uma pesquisada por cima, assim, sobre o assunto, porque aí você chega na aula e aí ele já começa a falar, já tá mais familiarizado na sua cabeça. Eu confesso que eu não fiz isso, mas eu prestava atenção na aula, eu não tinha um dia específico da semana para estudar. Eu estudava mesmo na véspera, como eu sempre fiz. Algumas pessoas não funcionam assim, né? Mas eu particularmente funciono. Era na véspera, tipo, a prova ia acontecer na semana que vem, aí todo dia eu estudava um pouquinho. Eu sou muito de fazer resumo. Então, até hoje eu tenho os meus resumos guardados, depois se vocês quiserem ver eu mostro aqui para vocês. Alguns professores, na verdade a maioria deles, disponibilizavam os slides e eu anotava também enquanto ele ia falando. No meu resumo, eu ia juntando o que tinha nos slides com as minhas anotações, fazia um resumo, às vezes ficava gigante, usava várias cores, uma coisa bem visual, assim, para eu poder gravar na minha mente. Depois desse resumo eu ficava lendo e relendo o resumo. E aí eu tenho um amigo também, que é o Kaique, que antes das provas a gente acordava mais cedo e aí a gente se encontrava e aí cada um ia fazendo perguntas um pro outro pra gente poder estudar dessa forma e dava super certo, inclusive. Beijo, Kaique. E a gente ficava assim no top 10, a gente era bem nerd. Hadouken.
Quais áreas abrangem ciências biológicas? Meu sonho é fazer, mas não queria ser professora.